Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 38ª noite. Shahryar disse à sultana que ouviria com prazer a continuação da história do primeiro Calanda, ao que ela prosseguiu. Senhora, continuou Calanda, sempre falando a Zobeida, não consegui saber nada mais do príncipe, meu primo, e fui obrigado a despedir-me dele, voltando ao palácio do rei. Os vapores do vinho subiram-me a cabeça, não deixei, contudo, de rumar para os meus aposentos e deitar-me. No dia seguinte, ao acordar, refletindo sobre o que me havia sucedido durante a noite e relembrando todas as circunstâncias de tão singular aventura, pareceu-me ter vivido um sonho. Imediatamente mandei ver se o príncipe podia me receber, mas quando me informaram que ele não havia se deitado, que ninguém sabia por onde ele andava e que todos estavam preocupados, percebi que o estranho fato do túmulo nada mais era do que a simples verdade. Triste e evitando a todos, dirigi-me em segredo ao cemitério público, onde havia uma infinidade de túmulos semelhantes ao que eu vira. Passei o dia a examiná-los, mas não consegui descobrir aquele que eu procurava. Durante 4 dias procurei inutilmente. É preciso saber que durante aquele tempo meu tio estivera ausente. Havia vários dias que andava caçando. Aborreci-me de esperá-lo e, após haver rogado aos seus ministros que lhe apressassem as minhas escusas, saí do palácio para voltar à corte do meu pai, de onde, por costume, nunca me ausentava por longo tempo. Deixei os ministros do meu tio aflitos por saberem o que acontecera com o príncipe, meu primo. Mas para não violar o segredo que me fora confiado, não ousei tirá-los da inquietação e nada lhes comuniquei. Cheguei à capital, onde residia meu pai, e contra o costume encontrei à porta do seu palácio uma grande guarda que me rodeou quando entrei. Perguntei o motivo e o oficial me respondeu: Príncipe, o exército aclamou o grão-vizir no lugar do vosso pai, que já não existe, e eu vos prendo por ordem do novo rei. Aquelas palavras, os guardas se apoderaram de mim e me conduziram à presença do tirano. Imaginai, senhora, a minha surpresa e a minha dor. O vizir concebera violento ódio por mim, alimentado havia muito. Eis a causa. Desde a minha mais tenra juventude, eu gostava de me exercitar no manejo dos cavalos. Um dia, no terraço superior do palácio, divertia-me em atirar, quando apareceu diante de mim um pássaro. Fiz pontaria, mas não acertei, e a flecha, por desgraça, batendo em cheio contra o olho do vizir, que descansava no terraço de sua casa, vazou-o. Quando soube do acontecido, apresentei imediatamente minhas desculpas ao vizir, mas ele não deixou de conservar vivo o ressentimento demonstrado em todas as ocasiões e que explodiu barbaramente ao ver-me em seu poder. Mal me reconheceu, veio ao meu encontro como verdadeira fúria e, enfiando os dedos no meu olho direito, arrancou-o. É por isso que sou zarolho. Mas o usurpador não se satisfez com tamanha crueldade. Mandou que me encerrassem num caixão e me levassem para bem longe do palácio, abandonando-me às aves de rapina. Após me cortarem a cabeça, o algoz, acompanhado de outro homem, montou a cavalo, carregando o caixão, e deteve-se no campo para cumprir a ordem recebida. Mas os meus rogos e as minhas lágrimas provocaram sua compaixão. Ide, disse-me, saí imediatamente do reino, e cuidai de que aqui não voltar, pois vos perdereis a vós e a mim.
Agradeci-lhe a graça concedida e mal me vi sozinho, consolei-me por ter perdido o olho, pensando no mal muito maior que havia conseguido evitar. No estado em que eu me encontrava, não conseguia andar muito. Retirava-me para lugares isolados durante o dia e caminhava de noite, tanto quanto me permitiam as forças de que dispunha. Cheguei, enfim, aos estados do rei meu tio e rumei para a capital. Contei-lhe pormenorizadamente a causa trágica da minha volta e do triste estado em que ele me via. Ai! Exclamou meu tio. Já não me bastava ter perdido meu filho, era preciso ainda saber da morte do meu irmão tão querido e ver-te em tão deploráveis condições? Contou-me da inquietação em que vivia por não ter recebido notícias de seu filho, apesar de todas as buscas, apesar de todos os esforços. O infeliz chorava ao me falar e pareceu-me tão aflito que não pude resistir à sua dor. Apesar do juramento feito ao príncipe, meu primo, foi-me impossível mantê-lo. Contei a meu tio tudo o que sabia. O rei me ouviu com uma espécie de consolo e quando terminei disse-me: meu sobrinho, o que acabas de me contar desperta em mim esperança. Soube que meu filho havia mandado construir esse túmulo e também sei, mais ou menos, em que lugar. Com a ideia que dele te ficou, haveremos de descobri-lo. Mas como ele o fez construir às ocultas e de ti exigiu o segredo, sou da opinião de que só tu e eu devemos procurá-lo a fim de evitar rumores. Tinha outra razão que não me disse, por querer ocultar o conhecimento a todos. Era uma razão importantíssima, como demonstrará a minha história. Disfarçamo-nos e saímos por uma porta do jardim que se abria para o campo. Tivemos bastante sorte e encontramos bem cedo o que buscávamos. Reconheci o túmulo e a minha alegria foi maior pelo longo tempo durante o qual o havia inutilmente procurado. Entramos e vimos o alçapão de ferro caído sobre a entrada da escadaria. Custou-nos muito levantá-lo, porque o príncipe o havia por dentro colocado com argamassa e água de que já falei. Finalmente conseguimos. Meu tio desceu primeiro, eu o segui e contamos cerca de 50 degraus. Quando chegamos ao fim, vimos uma espécie de antecâmara, repleta de espessa fumaça, mau odor e com a luz obscurecida de um belíssimo lustre. Da antecâmara passamos a um aposento bem grande, sustentado por grossas colunas e iluminado por vários outros lustres. Havia no meio uma cisterna e um dos lados várias provisões. Surpreendeu-nos a ausência de pessoas. Vimos na nossa frente um sofá bastante alto, a que se tinha acesso por alguns degraus, e sobre o qual aparecia um amplo leito de cortinas cerradas. O rei, subindo e abrindo as cortinas, descobriu o príncipe seu filho e a dama deitados, mas totalmente carbonizados, como se tivessem sido lançados às chamas e retirados antes de ser totalmente aniquilados. O que mais me espantou foi que, diante daquela cena que causava horror, o rei meu tio, em lugar de se desesperar por ver o filho em tão medonho estado, cuspiu-lhe no rosto e gritou-lhe com indignação: eis o castigo desse mundo, o do outro durará eternamente. Não se contentou em proferir tais palavras. Descalçando-se, deu com a sua sandália violenta pancada na face do filho. Meu senhor, disse Sherazade, já é dia. Sinto muito não terdes tempo para ouvir-me ainda. Como a história do primeiro Calândar não havia ainda terminado e parecia bem estranha, o sultão levantou-se, resolvido a ouvir o fim da história na noite seguinte.